Fala, bitolados! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um grande pedido dos bitolados, das bitoladas, que enfrentam dificuldades na hora de ter resultados efetivos em direito processual civil. Muitas pessoas têm uma dificuldade, às vezes tem até um bloqueio já, que não consegue nem olhar para a disciplina, porque não tem prática jurídica. Muitos não são formados em direito e até mesmo quem é formado em direito, às vezes tem dificuldade em processo civil, porque não tem prática jurídica. A prática jurídica realmente ajuda a entender melhor o conteúdo. Mas, se você não tem prática jurídica, nem é formado em direito, não tem problema. Você pode aprender essa disciplina também. E o que eu recomendo, como em todas as outras disciplinas, é a repetição de um material adequado ao seu perfil de prova e mais. Se você tem dificuldade em só ler e entender todo o conteúdo, você precisa fazer muitas e muitas questões de direito processual civil. Na verdade, não só direito processual civil, mas para todos os direitos processuais, processuais do trabalho, processual penal. As questões vão ajudar você a entender de forma prática, pelo menos muito parecida com a prática, como que você precisa estudar, o que você precisa aprender, o que você precisa focar. E é claro que em direito processual civil, você vai encontrar ainda mais dificuldades. Se você não usar esse hack que eu vou mostrar para você aqui, que é bem simples e vai te ajudar demais, você vai ter muita dificuldade em achar muitas questões de direito processual civil. Por quê? Porque em 2015 saiu um novo Código de Processo Civil, que começou a ter vigência em 2016. Então, na prática, nós só temos provas com o novo Código de Processo Civil a partir de 2016. Nós estamos aqui, finalzinho de 2019, então são 3 anos de questões. Você vai ver que, por exemplo, tem, 10 mil questões no banco de qualquer site de questões do Código Antigo e 3 mil questões do Código Novo. Eu vou mostrar um jeito que você pode também aproveitar o estudo com as questões do Código de Processo Civil Antigo. Então, fica comigo aqui na tela, é bem simples, não vai doer e vai fazer com que você tenha resultados. E só para tirar um bloqueio da sua cabeça. Eu sei que muitos que têm uma dificuldade em processo civil pensam assim, eu não sou formado em direito, eu não tenho chances porque eu nunca vou entender esse conteúdo. Gente, eu aprendi esse conteúdo aqui sem ter faculdade de direito. Eu aprendi isso daqui antes de começar a ter processo civil, porque eu tirei esses bloqueios da minha cabeça e me esforcei na repetição, fiz muitas questões. E desse jeito que eu vou mostrar para você aqui, independentemente da sua formação, independentemente do que você já sabe ou não sabe, você vai conseguir ter resultados se você tiver determinação e seguir essa estratégia que eu mostro aqui. Então, vou diminuir minha cara aqui e vou mostrar na tela como que você pode, de forma muito efetiva, estudar questões de processo civil. Pessoal, esse daqui é um dos sites de questões que a galera aí mais usa, é o QConcursos. Você pode perceber, inclusive, que esse perfil é da Natasha, minha super esposa. Eu não tenho esse rostinho bonito aqui, certo? Mas eu estou usando o perfil dela, que ela usou muito esse site de questões. E, na verdade, eu estou usando o QConcursos, mas eu sempre recomendo para vocês. Estude com a plataforma que você mais se identifica. Testa, todas essas plataformas têm teste grátis. Você pode pegar aí 7 dias, cada uma tem o seu sistema, tá bom? Eu vou pegar o QConcurso porque é o que a maioria tem, então fica mais fácil de vocês entenderem o fluxo da minha ideia aqui para você aproveitar todas as questões. E antes aqui, eu entrei no filtro de disciplinas só para mostrar para vocês o global aqui do número de questões do antigo Código de Processo Civil e do novo. Pode ver aqui, no Código de Processo Civil de 1973, que era o anterior, tem aqui, mais de 8 mil questões. No novo, 3 mil questões. Então dá uma diferença razoável. Eu conheço várias pessoas que pegam e estudam todas as questões do novo Código de Processo Civil e chegam para mim e falam, e agora? O que eu faço? Eu acabei, zerei as questões. Eu sempre falo, você pode repetir. Você pode sim repetir. É interessante você repetir questões, você vai ver inclusive que você vai errar em algumas questões repetidas, isso é normal e é um passo importante para a sua aprovação, para você adquirir conhecimento também, repetir as questões, tá bom? Mas é claro que o banco de questões do CPC antigo é gigantesco, é muito maior. E você precisa aproveitar isso também, você pode aproveitar isso. Eu vou mostrar para você de forma bem simples aqui como que você vai aproveitar essas questões antigas. E um ponto importante, muitas pessoas têm dificuldade, inclusive na hora de analisar o perfil da última prova do órgão que quer fazer o concurso. Por exemplo, TJ do Rio de Janeiro. O último concurso do TJ do Rio de Janeiro foi antes da vigência do Código Novo. Então, se você pegar a última prova para entender o que realmente eles querem de você na prova, você vai ver que as questões
são desatualizadas, porque elas são com base no último Código de Processo Civil. Então você precisa usar esse requisinho que eu vou mostrar para você aqui, inclusive para você ver quais os pontos que foram cobrados naquele concurso, porque é claro que você precisa esgotar o edital, a gente sempre fala sobre isso, né? Tem um vídeo muito legal aqui sobre esgotar o edital, mas você precisa também entender aqueles pontos que são mais relevantes, que são mais recorrentes em concursos. Na hora de uma revisão, na hora de uma reta final, você tem que priorizar isso. Sempre esgotando o edital, junto que esgotar o edital é a forma mais completa, mais segura de você conseguir resultados em todos os concursos, tá? Sempre esgote o edital. Tá com dúvida? Olha esse vídeo. E um ponto importante, né? É claro que se você vai estudar, por exemplo, de novo aqui, TJ do Rio de Janeiro, vou dar ele como exemplo. Você vai estudar para cargo de nível médio do TJ do Rio de Janeiro, então você vai ter que olhar lá qual que foi a última banca do órgão, nível médio, né? Esse é o seu nível, você vai ter que usar esses parâmetros para jogar aqui no perfil das questões que você quer também. Você vai usar esses filtros para priorizar o estudo de questões de provas com perfis parecidos com a sua próxima prova, certo? Faz sentido isso? Então você vai prioritariamente aqui focar em questões, nesse exemplo que eu dei, de nível médio, da mesma banca que foi a última banca do TJRJ, que foi a FGV. Entendeu? Então você vai priorizar questões da FGV de nível médio, de direito processual civil e, claro, das outras disciplinas, que aqui a gente está falando de direito processual civil, né, gente? Beleza? Então, na hora de estudar, priorize as questões do mesmo nível e, claro, né, priorize também, porque vai ficar muito mais fácil você estudar com as questões do Código de Processo Civil novo. Só que você utilizando os filtros mais um número limitado de questões, uma hora você vai esgotar todas essas questões e eu vou mostrar para você como que você aproveita esse banco de questões do Código de 73 agora mesmo. Vou dar um exemplo aqui. O exemplo que eu vou dar é, inclusive, com a prova do TJ do Rio de Janeiro. Beleza? Ó. Uma coisa boa desses sites de questões, né, que é muito melhor do que você estudar, gente, com PDF, com questões, com livro físico, sabe, de questões, porque ele é mais dinâmico. Os comentários ajudam muito, certo? E nesse sistema do que concursos eu gosto porque os comentários mais relevantes, as pessoas vão curtindo aquele comentário, ele vai subindo, então ele tem uma probabilidade muito maior de ser bem relevante. E isso te ajuda muito na hora de estudar, inclusive do jeitinho que eu vou te mostrar aqui, tá bom? E esses sites de questões também, como eles são dinâmicos, né, toda hora está sendo atualizado, ele te avisa quando alguma questão está desatualizada. Por exemplo, aqui, ó, a questão está desatualizada. Então você, na hora de estudar, é claro que você vai ter que dar uma olhada atenta para ver o que mudou, para você não estudar com base no Código de Processo Civil antigo. Vou te mostrar um exemplo aqui, ó. Eu sempre recomendo que você, num estudo mais profundo com questões, que você não simplesmente faça a questão, ah, errei, foda-se, vou continuar. Não, você está aprendendo desse jeito? Acho difícil. O ideal é sempre você fazer uma engenharia reversa da questão, entender qual que é o pano de fundo dessa questão e se aprofundar nesse tema de questão, principalmente se você errou. Porque se você errou, quer dizer que você ainda não tem, provavelmente, um domínio do tema dessa questão. Então é interessante que você, de novo, se aprofunde no tema, que você analise um material de apoio, um material escrito, para que você possa entender plenamente o pano de fundo dessa questão. E é muito interessante você descobrir por que cada alternativa está certa ou está errada. Porque esse exercício faz você memorizar o conteúdo. Esse exercício é o que vai fazer você entender o processo se você não tem essa vivência prática, beleza? Então faça isso. Quer se aprofundar nisso? Tem um vídeo aqui, ó, que eu falo sobre engenharia reversa, que eu mostro como que eu consegui mais de 90% em português só estudando como engenharia reversa com questões. E eu me aprofundo nisso no aprovaçãoagil.com.br. Mas dá uma olhada nesse vídeo porque vai salvar a sua vida. Então não faça questões só por fazer, tá? Entenda plenamente o que está na questão e tire todas as suas dúvidas. Fazendo isso você vai evoluir muito. Olha esse exemplo aqui, eu vou pegar essa questão do TJ do Rio de Janeiro, certo? Ó, que ela foi realizada em 2014, Código de Processo Civil antigo, certo? E ela está até marcada aqui, né, como Direito Processual Civil, CPC 1973. Nem vou olhar a questão aqui, tá bom? Mas é claro que eu estou sendo rápido aqui para o vídeo não ficar maçante para você. Você vai olhar a questão, você pode até fazer a questão, tá vendo que ele está falando aqui que não está desatualizado? Porque muita coisa do Código de Processo Civil antigo foi mantida. Tá bom? Então, provavelmente esse conteúdo aqui nem mudou, talvez mudou só o número do artigo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Você vai olhar a questão, você vai colocar aqui, eu já vou pular direto para os comentários. Vou mostrar um segredinho, um hackzinho para você, ó. Tá vendo? No comentário, eles estão citando aqui, ó, artigo 188, artigo 511,
certo? E aí é claro que você pode dar uma analisada também na questão direitinho, né? Talvez você extraia mais algum dado dali. Mas beleza, ó, vou pressupor aqui que essa questão ela é vinculada ao artigo 188 e 511 do CPC antigo, certo? Então, beleza. Claro que a correspondência no Código Novo não vai ser o artigo 188, nem o artigo 511. E eu já adianto para você que essa prova aqui, nós já temos material, já fizemos análise, ela é de um perfil muito, mas muito voltado para a lei seca, nessa disciplina. O que a gente vai fazer? Tem um documento que eu vou deixar aqui na descrição, ó, que é esse que está na tela, que é uma tabela comparativa, um quadro comparativo do novo Código de Processo Civil com o antigo Código de Processo Civil, certo? Ele relaciona cada artigo do antigo Código com o artigo do novo Código. Nós descobrimos aqui, né, eu já dei uma fuçada no comentário e vi aqui que ele relacionou, ó, essa questão que vai ajudar a responder é o artigo 188 e 511. Aí você vem aqui nesse documento, você pode baixar desse documento, tá bom? Ele é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É claro que pode ter alguma coisinha desatualizada nele, mas são poucas atualizações no Código de Processo Civil, aí você dá uma olhada no Planalto. Mas eu vou entrar aqui, ó. Lembra que está no comentário? 188, né, o artigo. Coloquei, ó, 188. Aqui, ó, nessa tabela, o lado direito é o novo Código de Processo Civil. O lado esquerdo é o antigo Código de Processo Civil. A gente tem que achar 188 na coluna da esquerda. Achei, ó. Artigo 188, travou a língua, computar-se-á em quádruplo prazo, blá, 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 blá. Beleza? Era assim, no antigo. Agora, aqui do lado, você vai ver que é o artigo 180. Então, o que você pode fazer? Lembra que eu falei que o interessante é você olhar o pano de fundo da questão, você entender o tema da questão? Você vai olhar essa questão e você vai, na hora de se aprofundar, não com base no Código de Processo Civil antigo, porque ele está revogado, ele não vale mais. Você vai olhar o artigo 180 do Código de Processo Civil novo, tá bom? Nesse caso aqui, ó, foi parecido ainda o número, né? Mas tem uns que, muda totalmente. E digo mais ainda, ó, vamos olhar de novo, ó. 511 era o outro artigo, certo? Vamos ver o que ele dá aqui, ó. 511. Ó, na direita não vale para a gente precisa da esquerda. Aqui, ó, artigo 511, ó, tá falando sobre recurso. No antigo 511, no novo, artigo 1007, que trata dos recursos. Vou dar um exemplo para você aqui, né? Vou usar esse exemplo aqui, na verdade. Se você teve muita dificuldade nessa questão, você não entendeu pitombas nenhuma, o que você faz? Você faz a engenharia reversa dessa questão, tá bom? Provavelmente ele está falando aqui sobre intimação de sentença, lembra lá que falou sobre prazo para recorrer e tal, né? E sobre recurso. Se você está em dúvida sobre isso, você descobriu aqui o pano de fundo dessa questão e você vai voltar e vai estudar tudo que está nessa seção, nesse capítulo que está inserido aqui o artigo 1007. Trata de apelação de recurso, você vai estudar todo esse tema de novo. Você pega o nosso material de estudos, nós temos material para o Rio, nesse exemplo que eu estou dando aqui é do Rio de Janeiro. Você ficou com dúvida nessa questão? Pega o nosso material e vai olhar todo o tópico que trata desse tema de fundo aqui. Fazendo isso, ó, inevitavelmente você vai entender muito melhor do conteúdo, você vai subir sua nota e você vai ter resultado. Vou dar mais um exemplo aqui para ficar muito claro para vocês. Tá bom? Mais um só para não ter dúvida. Ó. Direito Processual Civil, 1973. Ó, uma perguntinha direta. Não se refere a um requisito da petição inicial. Claro que você vai perceber aqui que o tema de fundo é petição inicial, requisitos da petição inicial. Você entra no comentário aqui, você vai facilmente achar o artigo do antigo CPC e do artigo novo também. E, gente, ó, vou dar um toque para vocês aqui que usam muito o que? Concursos. Tá? Isso que eu falei dos comentários é muito bom? É sim, muito bom. Você usa uma inteligência coletiva para analisar o pano de fundo das questões do jeito que eu estou fazendo, mas você precisa determinar seu futuro. Não vai cegamente olhar os comentários aqui, porque tem um monte de comentário de gente perdida, fugindo do perfil da prova. Às vezes o perfil da prova é só lei seca, o cara está falando, para complementar doutrina do cara lá de Portugal. Não interessa isso para você ter resultado efetivo na prova, tá bom? Entenda os limites do edital e o perfil da prova, não siga cegamente. Não põe, normalmente quando o cara põe aqui, ó, eita nós, quando o cara põe complementando, só para complementar, é desperdício de tempo, tá bom? Foque no perfil da prova. Mas voltando ao tema aqui, desabafei já com vocês. Vou fazer um site de questões que vai ser proibido fazer isso, que vai todo mundo passar no concurso, fica vendo. Ó, não se refere a um requisito da petição inicial,
Tá em dúvida sobre qual artigo que é? Ó, o cara citou aqui, ó, artigo 282, certo? Vamos ver lá, ó, de novo, Ctrl F, tá bom? Ctrl F nada mais é do que o atalho para você procurar termos dentro do PDF, né, gente? Vamos colocar aqui, ó, 282, certo? Vamos ver se a gente acha, ó. Artigo 282, na coluna da direita é o novo, então não interessa. De novo aqui, ó, procedimento ordinário, tá vendo? Ele deu até aqui, porque é o primeiro artigo do título do capítulo da seção. Artigo 282, a petição inicial indicará. Então você já sabe que o artigo 319 é o que interessa para a gente agora. Esse artigo é o pano de fundo da questão. E aí você vai pegar o nosso material de estudos, que está sempre alinhado ao perfil da prova, evita desperdício, você vai pegar e vai olhar lá dentro dele o que tem de conteúdo sobre a petição inicial. Beleza? Você vai pegar o capítulo 2, seção 1. Que trata da petição inicial, e se você ficar com alguma dúvida, você vai olhar e vai estudar esse tópico inteiro fazendo a engenharia reversa. Fazendo esse exercício aqui de muitas questões, olhar o pano de fundo, voltar para o seu material, que tem que ser adequado ao perfil de prova para você ganhar tempo. Você inevitavelmente vai evoluir. Aos poucos, no começo pode até parecer que vai ser muito difícil, que você nunca vai entender o conteúdo, mas, gente, ó, repetição é o grande segredo para você adquirir qualquer habilidade, inclusive nos estudos, tá bom? Não existe essa de, não, vou ler uma vez a lei, vou fazer umas questõezinhas e dominei. Não, eu não consegui isso, ninguém que eu conheço que teve resultado sério, de verdade, assim, em concurso, conseguiu isso. É um trabalho de repetição. Você precisa ler várias vezes o conteúdo e, claro, essas questões vão ajudar você nesse processo de revisar conteúdo, de que revisar nada mais é do que ver de novo, certo? Então faça isso daqui, ó, que é sucesso. Então, retomando tudo que a gente falou aqui, ó, tem dificuldade em estudar direito processual? Faça muitas questões. Faça essa engenharia reversa, estude o pano de fundo das questões. No caso de processo civil, não tem segredo. Dê preferência para as questões do mesmo nível de escolaridade que é o seu próximo objetivo, claro, também da mesma banca, para você entender um pouquinho mais do perfil da banca também, porque é importante. Olhe bem o perfil da última prova desse concurso que você vai fazer para entender exatamente qual que é o perfil. Primeiro, dê prioridade para as questões mais recentes que estejam nesse perfil que eu falei para você aqui e não tenha medo também de estudar questões do Código de Processo Civil antigo, porque são muitas questões e vão te ajudar também, mas é claro, usando esse hackzinho que eu mostrei para você aqui, que é bem simples, não é muito difícil. Vai, fala sério. Você ficar com dúvida, ó, põe aqui no comentário que eu respondo para você e, claro, assiste de novo, tá bom? Porque aqui, ó, estou mostrando na tela para você, passo a passo, como que você pode entender e utilizar todas essas questões do Código de Processo Civil antigo. Beleza? E aí, gostou desse vídeo? Então não perde tempo, ó, deixa o seu gostei, compartilha com seus amigos, pode compartilhar. Eu tenho certeza que esse hackzinho que eu mostrei aqui, ó, vai ajudar milhares e milhares de concurseiros, dos bitolados, das bitoladas, porque nós percebemos pela quantidade de comentários que vem pra gente que esse é um grande problema de vocês. Tá bom? Principalmente de quem não tem prática jurídica. Mesmo quem é formado e não tem prática jurídica, gente, tem dificuldade em processo civil. Depois que você tiver prática, depois que você fizer muitas questões também nesse esquema que eu tô te mostrando aqui, você vai perceber que é uma das matérias mais redondinhas que tem. Tá? Depois de um tempo você vai estar dominante nela e você vai destruir em qualquer concurso. Então compartilhe com seus amigos e, claro, ó, se você está vendo a gente aqui, não perde tempo e entra lá no nosso Instagram, segue a gente lá no @bitolei. Lá tem conteúdo exclusivo todos os dias, nós avisamos sobre tudo de concursos, tudo do Bitolei, tem muito conteúdo sobre tudo lá também, tá bom? Todo dia a gente responde muitos directs, a gente tá ficando doido já, a gente tá recebendo acho que mais de 100 directs por dia lá, é muita coisa, tá bom? Então, fica aqui o nosso convite para você seguir a gente lá no nosso Instagram, beleza? Isso aí, pessoal, um abraço para vocês, força nos estudos, estudem CPC assim, porque é a melhor forma de estudar, você vai ter resultado e até o próximo vídeo. Tchau!